Começa agora um tipo de segunda temporada desse mapa. As tramas da primeira fase do mapa, elas vão influenciar essa segunda fase. As 6 primeiras casas que a gente viu, a gente chama de casas pessoais. A partir da 7ª casa, a gente chama de casas sociais. Como uma segunda etapa do que a gente viveu até agora. Seus valores construídos na 2ª casa determinam seus preconceitos e maus sentimentos na 8ª casa. Seus primeiros estudos, seu primeiro aprendizado na 3ª vão influenciar seus estudos superiores, seus estudos avançados da casa 9. E nesse vídeo, a sua identidade, a sua visão de si mesmo e do seu ascendente vão atrair e definir as suas parcerias de vida. Na casa 4, eu comentei que o mapa tinha começado a ficar mais complicado, porque a casa 4 é uma casa angular, portanto é uma casa muito importante. Nós temos 4 casas angulares, né? 1, 7, 4 e 10. E as casas angulares são as mais fortes, mais presentes na sua personalidade e na sua vida. E as 4 casas fazem parte de você, incluindo a casa 7. Quando a gente lê por aí que a casa 7 é aquilo que você procura, a impressão que dá é que é alguma coisa que você não tem. Na verdade, você tem essas características também, né? O mapa continua sendo o seu mapa. Mas são características que você manifesta quando você age em parceria, ou que você precisa da parceria para poder desenvolver. E por isso são características que você procura em alguém. Por ser uma casa que está oposta a você, oposta ao seu ascendente, ela te ajuda a olhar para você mesmo de fora. As parcerias, elas nos melhoram, ou deveriam, né, nos melhorar, porque o outro, ele deixa as suas qualidades e os seus defeitos mais evidentes. É difícil olhar para si mesmo, é mais fácil pelo olhar de outra pessoa. Lembra que na casa 4 eu falei que ela tinha uma ligação muito grande com a 10ª casa, porque ela era a estrutura psicológica para você desenvolver seus objetivos na 10. Aqui acontece a mesma coisa. A casa 1, que é o ascendente, vai te dar as bases para a casa 7. A relação que você tem com você mesmo, a forma como você se vê, é algo que vai mudando ao longo da vida e vai se refletindo na casa 7, que vai mudando junto. Aquela máxima, diga-me com quem andas, ela tem tudo a ver com a casa 7. Então vamos ver em 5 tópicos com quem você anda, quais são as suas parcerias de vida. Número 1, os outros. Parcerias, associações, cooperações, o público. Quando você entra em contato com o ponto de vista de outra pessoa, você está na casa 7. E a análise dessa casa, ela mostra se você tem facilidade ou dificuldade com essa interação. É por isso que a casa 7 corresponde ao signo de Libra, que é o signo que sempre busca o equilíbrio entre visões diferentes, opiniões diferentes, a negociação, a cooperação. Aqui a gente vê como é que é a sua disposição para cooperar, para ceder, para negociar. Signos fixos nessa casa, como Leão, Aquário, Touro e Escorpião, eles sempre vão trazer um pouco mais de dificuldade nessa casa. Porque os signos fixos, eles são menos flexíveis, eles têm mais dificuldade para ceder, são os teimosos do zodíaco. Signos cardinais já ficam mais dispostos, né? Mais abertos aí a ouvir outras opiniões. Já signos mutáveis na 7ª casa, eles já são mais cooperativos. Eles têm mais facilidade para conviver com outros pontos de vista, sem necessariamente ficarem mudando de opinião o tempo todo. Muitos planetas na 7ª casa mostram necessidade de interação, necessidade de intercâmbio, de ação em conjunto. É uma pessoa que funciona melhor em parceria, em sociedade com alguém. Gêmeos ou Mercúrio nessa casa, por exemplo, é um posicionamento muito favorável para lidar com vendas, porque a pessoa tem facilidade em se comunicar com seu público-alvo. Seu público-alvo é a 7ª casa. Aliás, uma casa 7 muito forte, ela é típica de trabalho com o público. É por isso que uma casa 7 forte, ela é muito comum em quem trabalha com aconselhamento, consultoria, psicologia clínica e qualquer tipo de mediação, negociação, advogados, juízes. Por isso, uma casa 7 destacada indica uma pessoa que vai sempre funcionar melhor em parceria. Ela rende melhor com alguém do que sozinha. E ela consegue perceber o ponto de vista do outro lado. Número 2, quem você atrai.
Você já ouviu dizer que a gente costuma atrair o que a gente pensa ou atrair o que a gente é, aquilo que é semelhante? Mas lembra que o mapa é sempre o seu ponto de vista, como você vê as coisas? Nesse sentido, na casa 7, você não atrai o que você é, você atrai o que você pensa que é. A relação aqui entre a casa 1 e a casa 7 é muito forte. Dependendo da sua estima ou da sua opinião sobre si mesmo, você vai atrair determinadas características daquela sua casa 7. Vamos ver na prática. Por exemplo, você tem ascendente em Virgem, portanto Peixes na 7. Você não vai atrair qualquer pessoa com qualquer característica de Peixes, porque são muitas. Você vai atrair determinadas características de Peixes, de acordo com a sua autoimagem. Por exemplo, você tem ascendente em Virgem e você se vê como uma pessoa muito prática, muito esforçada, muito dedicada, apesar de um pouco ansiosa, preocupada, mas que tem muito a oferecer em um casamento. Porque você se acha muito realista, sabe que um casamento não é como um filme, é vida real. Com esse Peixes na 7ª casa, você vai atrair uma pessoa romântica, criativa, que trabalha com arte ou com mágica, com saúde, uma pessoa menos crítica, bem-humorada, que vai despertar esses atributos em você. E ao mesmo tempo, é uma pessoa que precisa do seu senso prático, porque às vezes ela sonha demais. Vamos imaginar agora uma outra situação de Virgem no ascendente, mas com uma autoimagem diferente. Você tem ascendente em Virgem e você gosta de tudo muito perfeito. Nada fica bom nunca, você sempre acha algum defeito, alguma coisa para criticar que tem que melhorar. E aquele Peixes lá na sua 7ª casa faz com que você idealize um parceiro perfeito que não existe. Porque todo mundo que aparece, você acha um defeito. Nunca tá bom, nunca é a pessoa certa, sempre tem alguma coisa errada. E isso acontece porque sua compulsão à crítica mostra claramente que você vê defeitos demais em você também. E nessa compulsão de querer sempre consertar tudo e melhorar tudo, o seu Peixes na 7 pode fazer com que você atraia parceiros irrealistas, que é um lado negativo de Peixes, perdidos, confusos, bagunçados, para você organizar, para você corrigir e também para você poder criticar. Você usa esse parceiro até para projetar as críticas que você quer fazer de você mesmo o tempo todo. Vamos ver um terceiro exemplo mais complicado. Você tem ascendente em Virgem e uma autoestima baixa. Sua autoestima está tão baixa que você acha que as pessoas só te dão valor quando você serve, quando você é útil em alguma coisa. Servir, ajudar é um atributo de Virgem, né? E fica aquele sentimento, né, de que sempre abusam da sua boa vontade, mas pelo menos te dão algum valor. Aí você acaba atraindo o extremo negativo de Peixes. Pessoas muito confusas, dependentes químicos, alcoólatras, mentirosos compulsivos, melancólicos, depressivos, que sugam a sua energia e criam dependência de você. Pessoas que você quer salvar. Quanto mais dependente, quanto mais precisa de você, quanto mais precisa do seu serviço, melhor para você, já que a sua estima ela só reage assim. Esses exemplos eles servem para todos os ascendentes. Uma baixa autoestima na casa 1 vai buscar o seu equivalente nessa escala de valores na casa 7. Você vai buscar o que você acha que merece. Exemplos rápidos. Sagitário na 7 vai atrair pessoas cultas, pessoas estrangeiras, pessoas engraçadas, pessoas espiritualizadas, otimistas. Ou pode atrair pessoas irresponsáveis, Peter Pans, imaturos. Áries na 7 atrai pessoas independentes, fortes, corajosas, apaixonadas, românticas. Ou pessoas infantis, irresponsáveis, imaturas, egoístas, até agressivas. O que você atrai naquele momento da sua vida reflete muito o que está acontecendo lá no seu ascendente. 3. O que você precisa. Se você se desanimou um pouco com o item 2 e você está aí se culpando pela repetição de padrões que você atrai na 7ª casa, esse item vai te animar. Sim, você atrai pessoas que refletem a opinião que você tem nesse momento sobre você mesmo, mas a sua opinião sobre si mesmo, ela está sempre mudando. Para melhor, para pior, depois para melhor de novo, não é assim? É por isso que você atrai o que você precisa naquele momento. Sabe aquele ascendente em Virgem que se achava sem valor próprio, que só via valor em si mesmo quando ele era útil para alguém? Talvez ele precisasse mesmo naquele momento de alguém assim,
daquele dependente extremo que se negava a ser salvo, porque assim esse ascendente em Virgem teve a chance de perceber a sua própria dependência da necessidade do outro para se dar valor. Esse Virgem estava codependente da história, viciado em ajudar. E de repente, com essa situação extrema, essa situação limite, ele percebe isso, esses defeitos de dependência que ele não via nele mesmo. E agora ele está feliz da vida, atraindo gente romântica e musical na sua nova casa 7. São qualidades que você precisa desenvolver e defeitos que você não quer ver. E às vezes nem consegue mesmo, né? É difícil a gente ver nossos defeitos até que alguém fale. Se você fizer uma revisão dos seus relacionamentos, você consegue fazer até uma mini biografia da sua vida. Só analisando essas pessoas e percebendo como é que você estava com você mesmo naquele momento. E essa pessoa que você atraiu porque precisava, ela também atraiu você para a vida dela. Número 4. Casamento. Agora a gente já não está mais falando sobre o que é que você atrai, mas de como você convive com o que você atraiu. Quem é você no casamento? O que você espera do casamento? É claro que a gente começa a fazer a análise do casamento observando a casa 7, mas uma análise mais completa, ela vai considerar outras casas pessoais também. Imagine duas pessoas com Marte na casa 7. Marte é independente. Ele pode tomar decisões súbitas. Se Marte na 7 concluir que aquele casamento não serve mais para ele, ele é capaz de simplesmente ir embora, de repente. Mas vamos imaginar agora um outro mapa de Marte na 7, mas com a Lua em Libra na casa 10. Lua em Libra costuma indicar pessoas que gostam de parceria, que gostam de estar casadas, de ter um relacionamento. E a casa 10 mostra seus planos, seus projetos, suas ambições e também a imagem que você quer passar para o mundo. Lua em Libra na 10, especialmente se a Lua for o regente da 7ª, indica alguém que quer passar para o mundo uma imagem de família, uma imagem de um casamento que deu certo. Nesse caso de Marte na 7, pode até voar a cadeira em casa, mas ele não vai abrir mão desse projeto de casamento tão fácil assim. Eu coloquei esse exemplo para você não concluir que só existem 12 padrões de comportamento no casamento e pronto. E para você entender também que casamento durável não quer dizer necessariamente casamento feliz. Existem muitas decisões e muitas casas envolvidas na hora de decidir entrar ou sair ou não de um casamento. Para avaliar se um casamento pode dar certo, outra coisa que a gente precisa analisar é a casa 7 do outro, porque a sua casa 7 termina onde começa a casa 7 do outro. Você é a casa 7 dessa outra pessoa. E duas pessoas formam também um casal, que é um outro mapa. Mas é claro que se você tiver uma casa 7 favorável, com Júpiter ou Vênus bem posicionados, por exemplo, isso já vai ajudar muito. Mas pensando só na casa 7, ela vai mostrar o que você espera de um casamento. O que é muito bom saber quando você analisa casas 7 dos dois mapas. Sagitário na 7 acha que o casamento deveria ser assim uma grande aventura, um aprendizado constante e com base em muita amizade. Mas Sagitário na 7 pode ter problemas para conciliar casamento, compromisso e independência. Aliás, Sagitário na 7, ele só vai se casar se ele sentir que existe uma amizade ali. E é muito comum nesse posicionamento a pessoa manter essa amizade depois que o casamento acaba. Peixes na 7 já pode ter uma visão mais idealizada do que seria um casamento, como se fosse trazer para ele uma mágica que ele não consegue encontrar no dia a dia. Mas esse Peixes na 7 pode trazer para a vida dele uma relação realmente profunda, transcendente mesmo. Aquele tipo de união total. Mas sem dúvida, Peixes na 7 ou Netuno na 7 indica alguém muito disposto a sacrificar o que for necessário pelo casamento. Leão, ou especialmente o Sol na casa 7, é um posicionamento mais delicado. Porque o Sol é a sua identidade. E a sua identidade está na casa do outro. E o Sol mostra também a sua fonte de energia no mapa, onde você toma sol, onde você se recarrega. E isso pode dar uma impressão de que alguém com Sol na 7 é muito dependente do outro. Não é exatamente uma dependência, mas com Sol na 7, a pessoa realmente ela brilha melhor ao lado de alguém. Ela pode brilhar sozinha? Sim, pode, claro que pode. Mas relacionamento é algo que faz bem para essa pessoa. Ela desenvolve sua identidade se casando.
Ou pode também buscar por esse sol, buscar pessoas que brilham, pessoas que ela admira, pessoas que se destacam, pessoas importantes. Saturno já dá aquele medo quando ele aparece na 7, né? Aliás, Saturno, ele assusta em qualquer lugar. Com Saturno na 7, a pessoa geralmente teme que ela nunca venha a ter alguém, que ela nunca vá se casar. É que a gente esquece o lado bom de Saturno. Saturno é estabilidade. Saturno na 7 pode fazer com que o casamento demore um pouco mais para acontecer. Até porque a abordagem do casamento é mais séria, né, com Saturno aqui. Mas apesar dessa demora, que na verdade é cautela, né, é paciência, Saturno na 7 costuma trazer muita estabilidade, casamentos duradouros. E encontros kármicos também. Saturno é um planeta ligado ao karma. É importante analisar também o seu comportamento na casa 7, suas qualidades e seus defeitos também. Porque a gente tende a falar que a culpa é do outro, né? Foi ele que começou, foi ele que fez. Mas aqui é uma casa de parceria, tudo aqui é feito a dois. Não existe um culpado, né? Existem cúmplices. Número 5. Inimigos declarados, concorrentes, rivais. Bom, não dá para falar que a astrologia não tem senso de humor, né? Na mesma casa onde fica o casamento, também ficam os inimigos declarados. Essa visão de inimigos declarados na 7ª casa é uma visão tradicional, né, da astrologia, e ela se refere muito a rivais, a concorrentes, aos oponentes. Mas isso, como a gente viu até agora, porque a casa 7 ela é uma casa de muitos desafios, ela é uma casa provocativa. Então ela mostra como é que você age em situações de competição, como é que você age em situações de concorrência. Enquanto Libra vai propor acordos, Gêmeos vai tentar argumentar, ou Escorpião pode até atrair inimizades mais poderosas, mais fortes. Como toda casa angular, a casa 7 ela é bastante complexa. Mas se você consegue entender um pouco melhor essa casa com essa explicação, dá um curtir no vídeo. Dúvidas sobre a 7ª casa? Deixa nos comentários. E não esquece de se inscrever para acompanhar as explicações das outras casas, que logo depois vem os planetas, os signos, os aspectos e tudo mais sobre astrologia para a gente ver na prática. No próximo vídeo, a casa mais interessante do mapa, que é a casa 8. Até lá e um ótimo astral!